Bom, boa noite a todas e todos. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge, sou professor de eletrodinâmica, ou eletromagnetismo. Tudo bom com vocês, né? Bom, como vocês já olharam no Moodle lá, acho que vocês já olharam o plano de ensino e o cronograma. Mesmo assim, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre eles. Eu vou deixar ele aqui aberto, vou compartilhar a tela para a gente conversar um pouco sobre eles, tá bom? Melhora aqui a visão. Tá bom para chegar aí? Tá bom o tamanho? Tá bom, né? Vamos lá. Bom, para quem não viu, que o nosso plano de ensino tem toda a ementa e um diferencial é que vocês que fizeram o time de Física 3, né, que é a parte de eletricidade e magnetismo, a gente fala sobre o que é uma carga, falamos sobre o que é um campo elétrico, o campo magnético, circuitos elétricos, enfim. Aqui nessa disciplina, a gente vai ver algo mais, né? Vai se aprofundar em alguns tópicos para rever os anteriores, mas vamos ver alguns tópicos principais, né? E discutir, né? Vamos utilizar mais a matemática, né? Uma discussão mais matemática do eletromagnetismo. A gente vai usar teorema de Stokes, teorema de Green, de divergência, as equações de Maxwell, mais aprofundada, ondas eletromagnéticas, para subvetor de Point, né? E outras coisinhas mais aprofundadas, né? Sobre radiação, enfim. Então, essa disciplina a gente vai se aprofundar mais. Então, vou exigir um pouquinho mais de vocês na parte de cálculo. Tudo bem? Se eu mostrar mais, deixa eu passar aqui rapidinho só para a parte da bibliografia, que eu acho importante. Essa bibliografia, de acordo com a ementa, né, de referência, né? Que é o Griffith, vocês já conhecem, né? A dinâmica tem disponível na internet para baixar, né? Eu estou comprar o livro também. Eu não posso disponibilizar, né? Por conta de direitos autorais, mas você consegue achar na internet, né? Facilmente. Tanto o Griffith como os outros que estão sendo sugeridos aí. Mas basicamente ele vai usar o Griffith, porque ele tem uma boa parte de revisão, não só na parte de vetores, de cálculo diferencial integral, mas também sobre a disciplina em si. É um livro bem completo. Mas é interessante também vocês utilizarem outros livros para poder tirar certas dúvidas, pelo menos nessa parte do cálculo mais robusto da disciplina. Alguns livros, como o Halliday, ou até outros que eu consegui disponibilizar, porque tem vídeos autorais liberados para poder ser utilizado, ainda com força física básica, né? Aquele física 128, 218, né? Não se aprofunda nessa parte de cálculo, mas tem uma discussão interessante e importante, porque não é só o cálculo que vai discutir, vai também falar sobre a parte do física da coisa, né? Sobre o eletromagnetismo. Aqui eu coloquei umas referências que acho também muito interessante. Esse livro aqui, ó, principalmente, ó, é Kleber Machado, né? Tem o volume 1, 2 e 3. É um livro em português, né? Ele não é, ele é brasileiro, esse livro, né? E é muito bom porque ele abre muitas contas. Agora, ele é um curso mais avançado de eletromagnetismo. Como a gente usa esse livro, tanto este Machado quanto o Jacques, que eu coloquei como auxiliares, a gente utiliza muito na pós-graduação, né? Com quem fazer a parte de graduação de física pura, né? Não de física, mas física pura, aí vocês vão ter que trabalhar com esses livros. Tanto o Jackson quanto o Kleber Machado, esse aqui, Teoria do Eletromagnetismo. 1, 2 e 3. Abrange todo o magnetismo com mais aprofundado e, como eu falei, alguns cálculos, vários cálculos ele faz. Ele abre todas as contas. Né? Quase todas as contas ele abre e fica melhor para quem está aprendendo, para tirar dúvida e essas dificuldades. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui do plano de ensino, a parte do cronograma, certo? Bom, nós temos, são 8 semanas de curso, né? Eu estou colocando 8 semanas, porque é a última semana que é o fechamento, né? Então, na primeira, e teremos, então, no caso, 8 semanas de curso e teremos 4 encontros síncronos e 3 assíncronos. Então, o que eu fiz? Eu alternei,
No caso, começamos hoje, né, dia 15, dia 18, né, a semana 15 a 21, primeira semana, é o nosso primeiro encontro síncrono. Né? Na segunda semana, que vai ter o recesso de 2 semanas, né, por conta do São João. Então, na semana que vai finalizar com no dia 12, no caso, dia 9, seria o encontro assíncrono. E, no caso, assim, você tem que pegar toda essa parte que nós estudamos, aproveitar, eu sugiro, né, essa parte de recesso, se puder aproveitar para dar uma revisada na parte mais básica da eletricidade, né? O que é o campo magnético, o campo elétrico, essas coisas mais básicas, que a gente vai trabalhar bastante. Para lembrar mesmo, na verdade, né? Porque no decorrer do curso a gente vai chamar atenção e falar. Se tiver alguma dúvida, se tira também, certo? Então, os momentos síncronos são nos dias 18 de junho, que é hoje, dia 16 de julho, o síncrono, né? Dia 30 e no dia 13 de julho. É o nosso último encontro síncrono, que eu vou fazer uma revisão geral, né? Tirar dúvidas, porque é nessa última semana que vai ter a avaliação presencial, vai ser no dia 15, né? A prova nos polos, presencial, valendo 60% da nota, no caso, 6 pontos. E tem outra, como falei, alternância em relação aos momentos assíncronos. Aí vocês se organizam direitinho, podem entrar em contato com uma parte lá para vocês tirarem dúvidas, enfim, caso tenha alguma dificuldade. Certo? Até aqui alguma pergunta? Tranquilo? Então estou vendo o chat. Tá de boa aí? Então vou levar. Certo? Vamos lá. A avaliação. São 3 avaliações. Né? A primeira, temos o fórum, né? Agora consegui consertar lá, né? Então, nesse fórum aqui, você vai fazer o seguinte: vocês vão criar, né? Mais ou menos, uma intervenção pedagógica, né? Sobre os conceitos de ondas eletromagnéticas. Mas colocar um contexto mais histórico. Né? Porque, assim, infelizmente, a física, a química, a biologia, nós não tivemos, pelo menos até então, né? O curso agora de vocês, parte de emenda eu não vi, mas não há discussão sobre questões étnico-raciais. Não tem, né? E no caso do ensino médio, é obrigado a todas as disciplinas a falarem e discutirem sobre, né? Então, como nós seremos, você no caso serão professores, né? Tem que trabalhar com isso sim. E a física não pode ficar de fora. Muitos professores dizem, não tenho como trabalhar. Tem sim. Tem como trabalhar sim, contexto histórico, tem como trabalhar também a ideia não eurocêntrica, a ciência é eurocêntrica, branca e hétera, então é complicado. Né? Então, a gente pode falar sobre ciência e física de outros povos e dá para contextualizar também. Também pessoas que são pessoas, não são brancas, não são homens, não são héteros, que também trabalharam em ciências, só que são apagados pela história. A gente pode também discutir sobre isso também, então é importante. Então, nas partes do fórum, eu tento falar com você sobre esse sentido, né? E discutir mais a historicidade da física e como trabalhar isso no ensino médio. Né? Eu mesmo, nas minhas aulas aqui no IFBA, eu sempre contextualizo, não só nas questões, como contexto histórico, então eu dou o assunto que a emenda exige, mas também contextualizo e coloco junto. Né? Enfim. Então, eu botei aqui já mais ou menos o barema da pontuação do que eu vou exigir, né? Que vocês proponham e que também tem interação, né? Pelo menos uma interação com o que o colega postou no fórum. Vai ficar aberto até o dia 6 de agosto, tá bom? A segunda avaliação é uma lista de atividades. O detalhe está aqui, manuscrita. Porque, infelizmente, não duvidando de vocês, na universidade de vocês, não, nem no comprometimento de vocês como futuros professores, mas com a IA, você joga lá, ela faz para vocês aí não tem o trabalho de tentar fazer. Mas eu espero que vocês tentem fazer, né? Que a IA tem
Tem que ser auxílio nosso, não uma muleta. Então, a ideia de ser manuscrito é justamente essa. Você pode, aqueles coleguinhas que vão querer botar no IA para poder mandar, pelo menos vai estar copiando. E não copiar vai estar aprendendo. No mínimo é isso. Né? Então, eu sugiro que realmente façam, porque a avaliação vai ser baseada nessa lista. Então, é uma forma também de vocês estudarem, né? E fazerem exercícios. Então, a lista já está disponível e é para ser entregue dia 14, já que a nossa avaliação presencial é dia 15. Eu vou consertar aqui, agora esqueci. Houve um equívoco na parte de planejamento com o pessoal pedagógico e a data, eu coloquei a data errada. Eu vou consertar lá e botar no mudo, tudo bem? É dia 15 a prova presencial, não dia 22. Tá? 22 é caso alguém não consiga a pontuação mínima e faça a prova final. Aí sim, mas nesse caso não. Tudo bem? Até aqui, gente, alguma dúvida? Algum questionamento, pergunta? Não? Tá certo, então. Deixa eu parar aqui e compartilhar essa parte. Bom, então, no Moodle, vou até compartilhar aqui a parte do Moodle rapidinho, para mostrar para vocês contextualizar direitinho. Nós, cadê? Um momentinho, deixa eu fechar aqui rapidinho. Lá no Moodle, deixa eu botar a parte para conversar com vocês. Eu botei justamente o que eu vou falar em cada aula síncrona. Já é capaz para vocês visualizarem. Ela. Pronto. Então, aqui, ó. Então, vamos falar hoje sobre os elementos de cálculo variacional, sobre o gradiente, operador Navier, divergente, rotacional, sobre a divergência, e também sobre uma pequena revisão sobre o que é campo elétrico, distribuição de cargas em meio contínuo e discreto, campo magnético, e tentar finalizar, no tempo dá, sobre potencial elétrico e potencial vetor, que na verdade é o que foi visto com vocês na disciplina FIS 218. Só que eu vou dar uma abordagem um pouco mais matemática, utilizando o cálculo diferencial. Apoiar o sofrimento junto também. Tá na tela para você o QR Code, ó, para você chegar junto da galera da Casa É o que, gente? Tá zero com o Canadá contra o Catar no jogo de hoje, enquanto a torcida faz a festa. México e Coreia do Sul que vem aí na sequência. Vamos, esquecer um pouco o futebol, né? Vamos para a aula. Enfim. Eu consegui silenciar aqui, professor, era Reginaldo Braga que estava com o áudio aberto. Tá certo. Tá tudo bem aí? Alguma pergunta? Estão muito quietos. Isso eu não gosto não, mas vamos lá. Vamos continuar aqui então. Então vamos vamos botar a mão na massa, né? Então, nenhuma dúvida sobre o cronograma, nenhuma dúvida sobre a avaliação, né? Eu estou entendendo. Então, escreve, Breno, que os tutores eles vão auxiliar, viu? Eu não vou poder enxergar, que eu vou estar com outra tela. A qualquer dúvida, pode falar, eu paro, interrompo, pode interromper, que eu posso parar, voltar, tudo bem? Você já falou muito rápido, como me empolgar, fala, eu reduzo. Eu falo mais lento possível para poder todos acompanharem. Tudo bem? Como é que tá a tela aí? Tá enxergando direitinho a tela? Tá sim, bom aí? professor. Tá sim. Então vamos fazer conta agora, brincar de fazer conta. Vamos lá. É o seguinte, vamos falar sobre o cálculo racional, né, e diferencial. Bem básico a ideia. Função. Eu tenho uma simples funçãozinha e ela vai depender apenas de uma variável, né? Tem uma função com uma variável. Então, se eu quero
entender se ela varia, no caso, se ela tem uma taxa de variação em relação a essa variável, eu tenho que uma derivada. E eu vou escrever derivada da função f em relação à variável x. Tudo bem? Pronto. O que essa derivada vai falar para mim? Bom, pelo conceito de derivada, só para te lembrar, é o conceito de que eu tenho uma taxa de variação dessa função em um único ponto. Então, eu tenho, por exemplo, uma função. Aqui uma função, por exemplo, f de x, que ela tem essa variaçãozinha aqui. Essa função 1. Uma função 2, por exemplo, ela tem uma variação um pouquinho diferente. Vamos supor assim. Então, quando eu faço a derivada tanto da função 1 quanto da função 2, eu vejo o quanto esta função vai evoluir em relação à variável. No caso, a 2 aqui, eu vou ter uma derivada de uma função, ela vai se formar uma reta tangente, né, e vai ser apenas um ponto da função. Então, ele mostra, na verdade, a inclinação da evolução dessa função. Então, mais ou menos aqui, se eu tenho mais ou menos uma reta aqui tangente, aqui ou aqui, eu percebo qual grau de inclinação essa função ela desenvolve a partir que eu estou variando em cada ponto. Então, essa taxa de variação vai ser minha função de uma única variável, né? Mas eu posso ter funções de várias variáveis. Aí, essa derivada aqui, que nós chamamos de derivada total, não pode mais ser utilizada se a função for mais de uma variável. Por exemplo, se eu tenho uma função, consegui a ideia do Griffith, que eu acho interessante, quando ele chama uma função de t, que é uma função temperatura, por exemplo, né? E essa função ela vai depender das variáveis x, y, z, da posição. Tudo bem? Então, se eu tenho uma função que não depende só de uma variável, e eu quero saber o quanto essa função varia, no caso, se é uma função de temperatura, então eu quero saber se em uma sala, em cada ponto, à medida que eu ando pequenos pontos em uma sala tridimensional, eu percebo se essa temperatura ela tem uma variação ou não, a depender da minha posição. Então, essa taxa de variação vai depender de como ela vai se comportar. Se eu simplesmente subo, por exemplo, ela vai variar para uma direção e não nas outras. Então, nessa taxa de variação, como eu vou fazer uma derivada, não vai ser mais o que nós chamamos de derivada total. Que a derivada total desta função ela vai ser escrita desta maneira. Uma derivada parcial, porque eu tenho uma função de mais de uma variável, então eu tenho que fazer uma variável parcial na direção x, dx, mais derivada parcial da função em função de y, dy, mais a derivada parcial da função em função de z, dz. Professor Jorge, Pois não? o áudio do senhor está um pouquinho baixo. E Tá dando baixo uma aí? piadazinha. Tá baixo? Eu vou fazer Sim, tá dando diferente. uma piadazinha. Pra mim tá normal aqui. Aqui também. É porque quem foi que falou? O seu som está abafado para mim também. Vocês também perceberam? Será que é alguma configuração? Eu vou fazer a troca aqui de aparelho para ver. Certo. O seu som também está um pouco abafado para mim. Pode ser a configuração. Eu vou tentar falar mais alto, então. Tá bom? Então, nessa derivada, quando eu colocar a derivada total dessa função, eu vou ter que escrever desta maneira, porque, na verdade, eu não posso ter a derivada total porque eu tenho uma função de mais uma variável. Tudo bem? Então, essa função aqui, eu posso reescrevê-la da seguinte maneira. Eu vou escrever desta maneira aqui, ó. dt é igual. Esse produto aqui pode ser escrito desta forma. O que é que eu estou fazendo? Eu percebo que essa função dessa derivada dessa maneira, eu posso escrever,
como fosse vetores, um produto escalar entre vetores. Professor, eu não lembro mais o que é o produto escalar entre vetores. Você pode me lembrar? Posso sim. Eu tenho esta figura aqui, que eu terminar de escrever, e vou fazer um adendo para lembrar essa partezinha. Quem tiver alguma dúvida ou esquecimento da coisa. Toda vez que eu tenho dois vetores, por exemplo, um vetor A e um vetor B, eu posso multiplicar esses dois vetores colocando um ponto, ou multiplicar esses dois vetores colocando um x. Os dois são multiplicações, só que os dois têm sentidos diferentes. No caso, tem significados diferentes. Quando tem um produto de dois vetores em que ele vai me dar um número, eu chamo esse produto de produto escalar. Então, nesse caso aqui, eu tenho um produto escalar. E neste caso aqui, que também é um produto, né? Mas nesse caso, ele vai me dar um vetor, não vai me dar um número, vai dar um vetor. Então, eu chamo de produto vetorial. Então, neste caso, nesse contexto aqui, essa forma que eu escrevi a derivada total da função com as suas partes parciais, né, já que é uma função que tem mais de uma variável, eu percebo que essa formação pode ser reescrita desta maneira aqui. É como se esse termo aqui fosse um vetor, e esse vetor ia ter um produto vetorial, em que no produto vetorial, produto escalar, e no produto escalar, eu tenho, toda vez que eu faço o produto escalar entre esses vetores unitários, I corresponde a X, o J corresponde ao Y, a direção Y, e o K corresponde à direção Z. São vetores unitários em que apontam em cada direção no meu eixo. Então, esse produto vetorial, escalar, ele vai me dar sempre um valor numérico. 1. Tudo bem? Tanto, agora, se eu tenho produto vetorial, escalar entre eixos diferentes, esses dois vetores ou versores, vetores unitários, eles são perpendiculares entre si. Então, esse produto aqui vai dar 0. Então, nesse caso aqui, nessa descrição, a forma que eu escrevi, os que vão sobreviver são aqueles associados a cada direção. Tudo bem? Então, nós temos o que aqui? Então, esta parte aqui, eu vou escrever aqui embaixo diferente. Esse primeiro termo aqui, eu vou escrever com este símbolo, chamado nabla. Esse triângulo de cabeça para baixo. Na verdade, o livro bota um vetorzinho para cima, né? Ele, na verdade, ele dá caráter de vetor. Eu gosto de escrever assim. Também é como se fosse vetor. Eu acho mais elegante. Escalar. E esta parte aqui é um DL. Nós temos esse termo aqui, esse nabla, é um operador matemático que tem características de vetor. Ele não é um vetor. Tudo bem? Mas ele tem características de vetor. E ao ser aplicado a uma função... Professor, teve um aluno aí que Sérgio levantou a mão. Ah, pode perguntar. É que eu não chego daqui. Pode perguntar. Boa noite, professor, tutores, Boa noite. colegas. Duas questões, professor. Eu fui aqui no ABA, lá no espaço de área de texto e mídia. Eu não encontrei, assim, se isso for possível, disponibilizar para os tutores, que eu sei que tem a questão toda de proteção, um livro, é um PDF, né, do livro, para a gente possa aprofundar os estudos. Primeiro isso. Segundo, interessante, o senhor falar do Nabla aí, que ele não é um vetor, né? Não. Ele tem uma função. Agora, por que nós utilizamos essa característica do símbolo de vetor, né? É porque é o seguinte, ele é... O circunflexozinho, porque quando a gente olha a nomenclatura, a primeira ideia que se tem... Eu, quando vi isso lá, quando o senhor estava explicando na primeira componente lá atrás, eletromagnetismo, eu confundi muito com isso aí. Questões derivadas parciais. E aí, não sei se o senhor lembra, eu confundia por derivação, meu Deus, aqui é vetorial, tudo bem que o produto escalar gera um número,
Mas tem, inclusive, a indicação dos estudos que é dado dos livros, alguns eles fazem um produto vetorial, outros fazem um produto escalar. Aí o senhor já direciona para a gente também qual a metodologia que o senhor vai estar utilizando mais adequada no caso. Só isso aí, professor. Obrigado. Tá, tranquilo. Vamos lá. O Nabla, ele é um operador matemático. Ou seja, ele é aplicar o Nabla a uma função, a um número, ele vai fazer uma transformação, tá? No caso, por que ele não é vetor? Para ser vetor, tem que ter uns 8 axiomazinhos que tem que ser atendidos. E ele não atende a todos os 8 para ser caracterizado como vetor. Ele é tipo um pseudo-vetor, né? Mas quando ele é aplicado a uma função, a um outro vetor, aí sim, aquela operação, vou dar o nome agora, que é o gradiente, o divergente, ele vai dar característica realmente de vetor. Aí vai ser vetor. Entendeu? Então, esse operador, ele dá característica de vetor ao que ele vai ser aplicado. Mas ele, por si só, é um pseudo-vetor. Ele não é um vetor. Tudo bem? No caso, produto escalar, produto vetorial, porque assim, depende do que eu vou trabalhar. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Lembra de mecânica, em que eu tenho trabalho, o produto, se a força for constante e o deslocamento não variar com o deslocamento, o produto entre o vetor força e o vetor deslocamento me dá um número. Não é isso? Que é energia. Energia é uma grandeza escalar. Não tem direção e não tem sentido. Tudo bem? Mas se eu pego o produto vetorial dos mesmos vetores, pelo menos mesmo função, né? Força e deslocamento. Só que eu boto vetorialmente, ele vai me dar um vetor. E nós chamamos isso de torque. Entendeu? Então, depende como eu vou aplicar. Que nesse caso necessita da direção e o sentido. Entendi. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Entendi. Percebe que são os mesmos entes, só que no produto ele me dá uma resposta diferente. Entendeu? Então mesma coisa. Solicitou direção e sentido, algo nesse nível aí, a gente tem que ir para o produto vetorial que ele dá completo essa situação. Isso. Porque, por exemplo, quando eu falo assim, eu aplico uma força e essa força promove um deslocamento, eu estou se referindo a alguma coisa, que é energia. E energia não é vetor. Então, produto escalar. É uma escalar. Mas se eu pego 2 vetores, aplico uma força na direção e dá um braço de alavanca, e faz um giro, eu vou ter um torque. Então, esse produto aqui vai me retornar um vetor. Entendeu? A mesma coisa que a gente vai utilizar com o Nabla. Quando eu aplico o Nabla em um produto escalar, ele vai me dar um número. Mas se eu boto o Nabla como vetorial, ele vai me dar um vetor e vai ter um significado físico, outro que a gente vai discutir agora, na aula de hoje. Tudo bem? Não foi claro? Então, aqui, temos aqui o gradiente, o operador Nabla, que é esse operador aqui, e esse DL é um infinitesimal, né, de um deslocamentozinho, que chama DL, que são infinitesimais de direções x e y e z. Tá bom? Então, esta aqui, horrível isso aqui, vou melhorar aqui. Esta aqui é a taxa de variação total dessa função que eu chamo de temperatura, né? E essa criança aqui, no meio, vou destacar aqui. Opa! Eu vou destacar aqui, volta a você. Que droga! Agora vai. Vou destacar aqui. Esse ente aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Para explicação. Ele aqui, eu vou chamar, toda vez que eu pego o operador Nabla e aplico uma função, e essa função, ela não é uma função escalar como temperatura, porque temperatura é escalar, né? Eu chamo essa operação de gradiente.
Tá? Também posso escrever assim também, se quiser. Ó. Grade de T. Alguns livros botam assim. Eu acho assim melhor. Outros livros também, como eu falei, botam assim, ó. Vetor T. Tá? Mas esse aqui primeiro eu acho mais elegante. Então, a gosto do freguês, o gradiente é toda vez que eu pego uma palavra e aplico em uma função. E perceba, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vou escrever, tá aqui, vou escrever de novo não. Quando eu pego essa função, vou pegar aqui para olhar para ficar copiar de novo. Peguei e escrever. Se eu pego essa função, o operador nabla aplicado a uma função, pronto. Então, grade dessa função, o gradiente dessa função, me dá o quê? Um vetor. E está transformando uma função escalar em um vetor quando eu aplico. Então, esse operador nabla, como tem característica de vetor, ao ser aplicado a uma função escalar, esta função, essa relação, como vamos chamar de gradiente, torna essa operação em um vetor. O que isso quer dizer para a gente? Ele me dá direção para onde a taxa de variação está ocorrendo da temperatura. Estamos no meio da Copa, está o jogo rolando. Já ouviram aquela estatística, mapa de calor de tal jogador? Aí vê o mais vermelhinho, o azulzinho, ele está mais trabalhando. Então, esse mapa de calor é um gradiente de temperatura. Ele me dá a direção com que a taxa de variação da temperatura está ocorrendo. Ou seja, dá uma ideia vetorial para uma função que é escalar. Está claro? Ou seja, ele diz qual é a direção em que essa função está variando, ou aumentando, ou diminuindo. Certo? E também me dá a magnitude. Vamos dar uma ideia mais prática. Por exemplo, você está numa montanha, né? Você pega um ponto, assim, ó, a parte mais íngreme da montanha que vai subir, essa é a direção com que essa montanha ela vai aumentar. Essa é a direção. Se eu calculo o ângulo com que é essa inclinação, essa é a magnitude. É o valor, a magnitude do seu módulo desse gradiente. Tá claro a ideia? Agora um detalhe. O gradiente ele vai ser sempre perpendicular à curva que eu estou analisando. Então, se eu tenho uma curvazinha da função, ele vai ser sempre perpendicular àquela curva, naquele único ponto, que é uma derivada. Então, vai ser naquele ponto, ela vai estar sempre perpendicular a uma superfície que eu estou analisando. Cada aqui seria uma superfície, né? Um volume, na verdade, né? Essa superfície x, y, z. Mas ela vai estar sempre perpendicular. Tudo bem? Até aí, tranquilo? Então, toda vez que eu aplico o operador nabla em uma função escalar, essa operação me dá retorno um vetor. E eu chamo isso de gradiente dessa função. Tá certo? Mas, deixa eu pegar uma outra folha aqui. Se eu aplico o operador nabla em um vetor, por exemplo, vou chamar de V. Eu não posso escrever dessa maneira, porque aqui eu tenho um vetor e outro vetor. Então, nessa multiplicação, eu tenho que escolher se ele vai ser um produto escalar ou um produto vetorial. Tudo bem? Vamos analisar primeiro quando eu aplico o operador nabla escalarmente a um vetor. Então, é um ente, um operador com característica de vetor aplicado ao vetor. Então, eu sou obrigado a botar esse ponto. Diferente do que tinha aqui anteriormente. Se a função é uma função escalar, não precisa colocar ponto nenhum. Ao aplicar, essa entidade toda aqui vai ser um vetor. Mas se eu estou aplicando em um vetor, eu posso aplicar desta maneira ou desta aqui de baixo. A da de cima, eu vou chamar essa aqui de divergente. E este daqui, esse produto vetorial, vou chamar de rotacional. Tudo bem? Como seria essa divergente e esse rotacional? Vamos lá. A diferença básica é que
o produto escalar, ele vai me retornar o quê? Um número. Tudo bem? Então, quando eu aplico o operador nabla no vetor, tem um divergente, eu vou ter o quê? Isto aqui. Aqui está o operador nabla nas direções x, y e z. Vocês podem ver em alguns livros que, em vez de usar I, J, K, X chapéu, Y chapéu, Z chapéu. Eu gosto de botar I, J, K, mas a gosto do freguês, tá? Escalar o vetor. Aqui, ó. Na direção, isso, o módulo de cada um, né? Nas direções. Essa quantia vai dar o quê? Só vai sobreviver, como é uma operação de produto escalar, só vai sobreviver o I com I, o J com J e o K com K. Entre I e J, ou I e K, são perpendiculares, e produto escalar, ele dá 90 graus. Só para lembrar também, para ter escrevido um pouco anteriormente, deixa eu botar como lembrete aqui em cima, se eu tenho, sei lá, o vetor A escalar vetor B, é módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vou chamar de θ, tá? E como então tem o I e J e K, eles são perpendiculares entre eles, então, nesse tipo de produto, eles desaparecem. Então, sobrevivem agora os que são de mesma direção. Então, temos aqui o quê? Um número. Não temos mais o vetor. Então, o divergente me dá um número. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o divergente de V. Deixa eu baixar isso aqui um pouquinho mais. Qual é a ideia disso aqui? Fisicamente, o que significa? Imagine que eu tenho um ponto. Tá? Está aqui o ponto. Se eu percebo que tem setinhas saindo desse ponto, imagine se fosse uma nascente de água mesmo. Eu perceberia que está saindo desse ponto vários vetores. Estou associando cada ponto do vetor saindo desse ponto. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um divergente. Eu vou chamar de divergente. Ai, perdão. Vai, meu filho. Eu tenho um divergente. Vamos supor o vetor V, né? Positivo. Quando eu tenho um divergente positivo, eu chamo isso aqui de fonte. Imagina uma nascente de água saindo, brotando do chão. Eu tenho um divergente positivo. Para ver que o divergente dá um valor positivo, é uma fonte. Agora, se for o contrário, se em vez de estar saindo, está entrando, eu tenho um divergente negativo. Deixa eu botar aqui um ponto. Então, eu vou ter o quê? Então, cada ponto do espaço está convergindo para um único ponto. Então, aqui eu tenho um divergente negativo. É um sorvedouro. Sorvedouro. É como se fosse um ralo. Tudo bem? Então, gradiente positivo é uma fonte. Divergente positivo, uma fonte. Divergente negativo é um sorvedouro, fosse um ralo. Mas se eu tivesse, por exemplo, vetores desse jeitão aqui, ó. Opa. Vetor? Desse jeitão aqui, ó. Sem fonte nenhuma, sem ralo nenhum. Isso quer dizer para a gente que o divergente é zero. Não tem fonte, não tem sorvedouro. Tá claro? Perguntas? Beleza.
E no caso do que eu chamo de rotacional, que seria o quê? A aplicação do nada. Desculpe, professor, foi o delay. Desculpe, foi o delay. O senhor falou pergunta, a gente clica aqui, eu perguntar e dá um espaço. Desculpa aí. Pode perguntar. Esse conceito que o senhor traz aí do positivo estaria vinculado ao quê? É como se é um crescimento da função, é um crescimento da taxa de variação da função, é isso que se entende como positivo? Isso. É justamente a gente que está crescendo, está surgindo coisa daquele ponto. Ou está desaparecendo naquele ponto. O negativo. Vamos pensar em forma de carga elétrica. Tudo bem? Sim, sim. Lembra que o corpo eletrizado, positivamente, por definição, porque não tem... Tanto faz se é para fora ou para dentro, mas por definição, o campo elétrico positivo, ele é saindo da fonte da carga, não é? Lembra disso? Sim. Se a carga é negativa, o campo elétrico é para dentro da carga que gera o campo. Sim. Porque, na verdade, as linhas de campo existem, tá? Mas o sentido é aleatório. Então, foi criado o seguinte, que, por definição, uma fonte positiva, uma carga negativa, positiva, o campo elétrico é para saindo. E no caso de uma carga negativa, é entrando. Então, imagine um divergente positivo, no caso, o divergente positivo de um campo, um dividier, vai dar o quê? Uma fonte positiva. Eu tenho uma carga positiva gerando um campo. Um divergente do campo der negativo, eu tenho uma fonte, só que é de carga negativa. Agora, se eu faço o divergente de um campo num espaço que não tem carga, ele é o quê? Negativo. Por exemplo, entendeu? Eu acredito que quando nós começarmos a fazer os exercícios assim direcionados para exemplos, eu consiga ter uma compreensão simbólica dessas funções, né? Porque eu estou entendendo o que o senhor está dizendo. Eu estou tentando trazer para a prática. Né? Quando o senhor falou do campo magnético, eu imaginei um fio condutor passar uma corrente, campo elétrico. gera um campo aos campos das cargas. Não, campo elétrico. Campo elétrico. Magnético, não. Campo elétrico. Campo elétrico. Isso. A gente vai ver isso ainda hoje. O divergente do campo magnético é zero. Entendeu? Mas vou chegar lá. Calma. Isso aqui, eu dei um exemplo na prática, que é o quê? É aquilo que nós vimos no campo elétrico, entendeu? Se eu tenho uma fontezinha, né? Por exemplo, uma fonte positiva. Vou botar ela aqui. Se ela é positiva, se ela é positiva, ela vai estar aqui, ó. Tudo bem? Ela vai estar aqui, ó, gerando campo. Se ela é negativa, ela vai estar assim. Entendeu? Aqui é o campo elétrico, por exemplo. Então, quando eu faço o grade de E, por exemplo, se eu substituir o V por o E, ele vai dar um valor positivo se eu estiver calculando uma região em que tem uma carga, e essa carga for positiva. Se eu ter uma região, um campo e a carga negativa, eu vou ter um divergente negativo. Você se lembra de Física 218, né, que dá sobre a eletricidade, sobre a lei de Gauss? Você lembra da lei de Gauss? Então, na lei de Gauss... Vagamente é sobre o fluxo do campo elétrico, né? Exatamente. Em um ciclo fechado, né? Isso, uma superfície carga fechada. Elétrica, em uma superfície fechada, que gera um campo, uma carga elétrica total ali, né? Daquele campo fechado. Então, imagine, se eu tenho uma região, vou botar uma caixinha, por exemplo, tá? Porque no caso de Gauss, pode ser qualquer superfície que cria agente. Não é isso?
Porque eu vou criar uma superfície que eu conheça, poder calcular. Se eu boto aqui uma carga positiva e uma carga negativa, de mesmo valor, tá? O fluxo aqui é zero, porque a quantidade de linhas que vai estar saindo vai ser a mesma quantidade de linhas que vai estar entrando nessa caixinha. Mas se eu boto, digamos, duas cargas positivas iguais e uma negativa, eu vou ter mais flechinhas saindo, fluxo saindo, do que entrando. Então, no líquido daqui, vai ter o quê? Um gradiente do campo, o divergente do campo vai ser quanto? Positivo. Porque eu vou ter mais cargas positivas do que negativas. Tá claro a ideia? Mais ou Sim, para menos? mim ficou compreendido aí. Porque é justamente Você, isso que eu vou ele vai ter chegar. esse direcionamento saindo mais do Uhum. que entrando. Isso. Entendeu? Quando são Então, iguais, ela anula. é nula. Entendeu? Tranquilo. É exatamente isso. Eu vou chegar lá ainda hoje. Ixi, vai que der tempo. Mas não tem problema, não. Qualquer coisa, eu posso gravar essa parte e botar lá também. Para auxiliar, viu? Não tem problema, não. Beleza? E o rotacional? Vamos lá, o rotacional, um produto rotacional, aí é um pouquinho diferente. Toda vez que eu pego um produto vetorial dos vetores, eu vou ter que usar uma matriz. Uma determinante, perdão. Direção I, J, K. Como é isto por isso, então o nabla vem na frente. E depois o V. Os valores nas direções. Tudo bem? E aí eu faço determinante. Tá? Não sei como vocês fazem, pega esses dois aqui, bota do lado, né? Faz a direita, positivo, negativo. Eu faço assim direto, eu gosto assim, ó. Esse aqui, I, não é? Então vai ficar com DI, perdão. Para cá, né? Então vai ser VZ DY, na direção I. Positivo, né? Negativo seria isso aqui. Esse caminho aqui. Então seria menos DVY DZ. Direção I. A direção dos dois, né? Tudo bem? Determinante, tá? Fazendo tudo, vou fazer direto aqui. Vai dar isso aqui, ó. Mais fácil. Z, Z, DX, J, mais, vou botar aqui, VX, ou VY, DX menos DX, DY. Matematicamente, esse aqui, o rotacional. Beleza? Mas fisicamente, seria o que para mim? Fisicamente, qual a ideia desse negócio? Isso aqui, ó. Vou pegar aqui por exemplo, aqui o eixo X, Y e Z, tá? Z, Y e X. O vetor vai estar aqui, ó, girando, por exemplo. Vai estar mal desenhado, mas é isso aqui, ó. No plano XY, ele vai estar girando, tá? No plano XY. Tá? Mas como é o rotacional aplicando o operador, ele vai direcionar para onde? Vai dar um vetor, né? Vai direcionar nessa direção. Aqui é o produto vetorial. De novo, calcular é dessa maneira aqui, o valor numérico, tá? Mas a direção dele vai ser sempre o caso. Como está girando, usar a regra da mão direita, né? Eu estou supondo que está girando anti-horário no plano XY. Então, o rotacional vai estar apontando para onde? Para Z. Perpendicular ao plano XY. Tudo bem? Quando isso acontece, ele é positivo.
Se ele gerar sentido anti-horário, negativo. Agora, se eu tenho, por exemplo, vou aqui o plano aqui, XY. Eu tenho, na verdade, Z, Y, X. Eu tenho assim os vetores, ó. Por exemplo. Não está rotacionando. Não está rotacionando, só está passando. Então, aqui, o rotacional nessa coisa aqui vai ser 0. Tudo bem? Então, vamos lá. Se o rotacional é positivo, ele está girando horário, ou anti-horário. Se o rotacional é negativo, ele está girando os vetores, cada ponto é um vetor, tá? Cada vetor direcional está girando anti-horário e o rotacional vai estar apontando para baixo. Agora, se os vetores que estão em cada ponto do espaço está se movendo e não está rotacionando, né, não está seguindo uma única linha, então o rotacional é 0. Tudo bem até aí? Isso é a parte da matemática. Na prática, seria um pouquinho diferente, mas com a mesma ideia. Por exemplo, o que vamos fazer aqui agora? Usar o formalismo do diferencial. Na eletrostática. Vamos agora aplicar o que acabamos de falar, só que agora os conceitos da física. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho aqui. Lei de Gauss, né? Eu tenho uma superfície fechada, por exemplo, aqui, ó. Superfície fechada. E aqui no centro eu tenho uma carguinha, tá? Se ela é positiva, o campo elétrico vai estar saindo por essa superfície fechada. Ah, eu coloquei uma esfera, porque para mim é mais fácil uma esfera, porque já que é uma carga pontual. Mas podia colocar uma pirâmide, podia colocar um caixote, tanto faz. A superfície, que eu vou chamar de superfície S, ela é o que eu posso criar qualquer superfície. Pela teoria de Gauss, uma superfície fechada, eu vou calcular o fluxo de linhas que saem ou que entram dessa caixinha, dessa superfície que eu crio. Tudo bem? Então, pela lei de Gauss, vocês já viram, eu posso escrever assim, que a integral de uma superfície fechada é o produto escalar entre o vetor campo elétrico e o diferencial dessa superfície, né? O dA é a área superficial. Ela vai ser igual a quem? A carga interna, que está dentro dessa superfície, dividido por ε0. Esse ε0 aqui é a permissividade elétrica do meio. Tudo bem? Isso aqui é a lei de Gauss. Lei de Gauss. Tudo bem? Beleza. Bom, trabalhar a lei de Gauss na forma diferencial dá para fazer. Ela só funciona assim para simetria. Senão a integral fica complicada para mim, né? Então, se eu tenho um problema com simetria, posso usar Gauss, porque aí o fluxo vai estar simétrico, saindo ou entrando. Se a carga líquida aqui dentro, ou interna, ela for diferente de 0, então vai existir o fluxo. Se ela for 0, a carga líquida, né, ou carga interna, como eu falei, se carga positiva e negativas iguais, e ela for sendo lá, a carga interna for 0, o fluxo é 0. Tudo bem? Então, qual a ideia? Integrar dá trabalho dependendo dos problemas da função que eu vou utilizar, né? E tem poucas regrinhas para fazer esse cálculo. Então, é mais fácil derivar do que integrar. Não é isso? Então, vamos transformar a lei de Gauss não utilizando a forma integral, mas vou utilizar o formato de diferencial. Tá? Eu quero ver uma forma de trabalhar Gauss, só que derivando, não integrando. Para isso, a gente vai utilizar o teorema da divergência. Tá? Na matemática, a gente chama teorema da divergência.
O teorema de divergência é o seguinte para mim. E se eu tenho uma integral, uma função qualquer, horrorosa uma integral fechada, uma superfície fechada, uma função qualquer, né, dessa superfície fechada, ela vai ser igual à integral do volume do divergente desta função derivada do volume. Tudo bem? Isso é o que diz o teorema de divergência. Beleza? Eu vou utilizar o teorema de divergência no meu problema de campo elétrico para tentar escrever a lei de Gauss no formato de diferencial. Ou seja, em vez de usar integral, vou usar uma unidade derivada. Porque derivada é mais fácil. Beleza? Então vamos lá. Percebe que são bem parecidos, né? Vamos reescrever aqui. Vou até botar de outra cor, tá verdinho. A integral da superfície fechada do campo elétrico, PA, né? O produto escalar, vai ser igual a quem? A carga interna. Vou botar aqui o lado de fora. A carga interna é a carga que você conhece. Qual é a carga? Se o corpo se a carga ela é discreta, eu tenho um valor interno. Mas se a carga estiver distribuída sobre um corpo carregado, a gente lembra que quando a carga estava interna, estava distribuída no corpo carregado, eu podia integrar o volume daquele corpo carregado pela densidade de carga daquele volume. Tudo bem? Então, o que eu vou escrever aqui, que é a carga interna, vai ser justamente essa expressão aqui. Integral do volume da densidade desse volume. Beleza? Vou colocar o Y0 para dentro, tá? Tá bonitinho. Integral. Isso, a densidade interna, tá? Eu estou botando carga interna, né? Interna. Sobre Y0 dV. Ora, olhando essa equaçãozinha aqui, vamos ter que escrever de novo. Vou copiar aqui. Vou apagar essa parte. Perceba que essa expressãozinha aqui é parecida com essa. Então, eu posso escrever, pelo teorema de divergência, que esse termo aqui pode ser substituído desta maneira aqui. Ou seja, cadê você? Opa, outra coisinha. Isso implica, eu posso escrever assim, ó, esse termo aqui, como sendo este aqui. Integral do volume do gradiente de E dV, que vai ser igual a esta parte aqui. Integral do volume, densidade interna, Y0, dV. Para essas duas integrais serem iguais, é porque essa parte aqui é exatamente igual a esta parte aqui. Ou seja, eu tenho que o divergente do campo vai ser igual a densidade interna sobre Y0. E aqui nós temos a lei de Gauss no formato de divergente. Lei de Gauss. Na forma diferenciada. Tudo bem? O que isso quer dizer para a gente fisicamente? Isto aqui. Ó. Que tem uma fonte existindo. Tá claro? De novo, o que isso quer dizer fisicamente para a gente? Que se isso aqui for diferente de zero, é porque existe uma densidade de carga naquele ponto que eu estou analisando, porque derivada é um ponto, né? Então, naquele ponto, eu vou ter o quê? Uma divergência. Se a densidade for positiva, o div de E é positivo. Carga positiva. Se a densidade de carga for negativa, o div de E vai ser o quê? Para dentro, ou seja, é um divergente negativo. Tá claro? E tem algo mais importante ainda, que isso fala para a gente. Que existe um monopolo elétrico. Existe monopolo elétrico. O que isso quer dizer?
Este copo pode estar carregado só positivamente ou só negativamente. É um monopolo. Diferente de um ímã. Se eu pego o ímã, ele vai ter o quê? Um lado polo positivo e polo negativo. Toda vez que eu quebro o ímã, ele se transforma em outro ímã de polo positivo e negativo. Eu não consigo separar o polo magnético negativo do polo magnético positivo. Eu não consigo ter um monopolo magnético. Mas eu consigo ter um monopolo elétrico. Tá claro? E a conta está me dizendo isso. E se o divergente do campo elétrico ele é diferente de zero, porque existe um monopolo elétrico. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza. O campo elétrico é um campo vetorial. Lembra de campo vetorial? Lá em álgebra linear, a gente falava o produto interno, produto externo, produto escalar, produto externo, produto vetorial. Mas falava de campo, sempre campo elétrico. Ou sobre campo vetorial, perdão. O campo elétrico é um campo vetorial. Mas para saber como ele realmente funciona, aqui vem um detalhe. Eu tenho que saber qual é o divergente desse campo e qual é o rotacional deste campo. Repetindo. Se eu quero conhecer completamente como é que esse campo vetorial funciona, ou como ele opera, como ele existe, eu tenho que fazer o div dele, ou seja, o divergente desse campo, e tenho que fazer o rotacional desse campo. E ver o que acontece. Tudo bem? Então, aplicando divergente no campo elétrico, eu tenho um monopolo elétrico. Agora eu vou aplicar o rotacional no campo elétrico. Tudo bem? Fazendo essa conta, vai dar zero. Tá certo? Mas eu me adiantei um pouquinho. Deixa eu apagar isso aqui. Me adiantei um pouquinho. Por que dá zero? Vamos lá. Deixa eu me adiantar um pouco. Deixa eu copiar aqui uma coisinha. Para ficar igual, bonitinho, arrumadinho. Aqui está a lei de Gauss. No formato integral e no formato diferencial. Pronto. Fica bonitinho. Os dois aqui arrumadinhos. Pronto. Beleza? O que eu quero fazer é o seguinte. Bom, beleza. Vocês viram também em Pi 128. Vou mudar aqui. Que se eu pego a integral de linha de um circuito fechado, ele dá zero. Professor, não lembro disso não. Vou lembrar vocês. Ponto A, ponto B. Eu tenho essa trajetória. Tudo bem? Eu tenho uma massinha, uma bolinha M, e quero levar, aplicando uma força nela, para se deslocar do ponto A até o ponto B. Tudo bem? Qual o trabalho dessa força? O trabalho dessa força, se ela fosse constante, seria F escalar deslocamento D. Tudo bem? E me daria um número. Só que perceba que a força, para vetores serem iguais, ele tem que ter mesma direção, mesmo sentido, mesma magnitude. Mas na medida que eu estou caminhando para esse caminho de curva, em cada instante a força vai estar em direções diferentes. Percebe? A força. Tá? E também o deslocamento. Então, essa expressão, trabalho igual a força FD, não vai funcionar para mim. Mas eu posso pegar pedacinhos da força. Aqui, ó, um DLzinho, um começozinho pequenininho, em cada pedacinho. Tão próximo, mas tão próximo que dá um passo, é como se o anterior, a força fosse exatamente a mesma, porque não vai variar muito a direção e o sentido dessa força. Então, na verdade, eu vou ter o quê? Um trabalhinho. Um trabalhinho toda vez que eu tenho uma força deslocada infinitesimalmente. Eu só pego e integro essas duas crianças aqui, eu vou ter um trabalhão. Tudo bem? E por um caminho, né? De A até B. Vocês viram isso?
mecânica. No caso, física 1, né? Primeiro. Depois vem mecânica também. Mecânica a gente viu. Só que, se a função, cada força, se ela for uma força conservativa, isso quer dizer, se eu pego o caminho A, saio do A, vou até B, e depois resolvo voltar para A, ou seja, eu vou de A para B e volto para A, eu tenho um circuito fechado. Se a força ela for conservativa, não interessa se eu faço curvas, interessa onde eu saí até onde eu cheguei. Então, se eu sair de A, fui para B e voltei para A, então saí de A e voltei para A. Se a força é conservativa, como depende do caminho, então essa integral fechada ela é zero. E no caso do campo elétrico, é um campo dito conservativo. Então, a integral fechada, uma integral de linha fechada, ela é igual a zero. Tudo bem? O que isso quer dizer para a minha vida? Bora. Existe um teorema chamado Teorema de Stokes. O que é que ele me diz? Deixa eu pegar esse videozinho aqui. Uma folha nova. O Teorema de Stokes. Está aqui. Teorema de Stokes. Teorema de Stokes. O Teorema de Stokes. Stokes. O teorema de Stokes é o seguinte, que a integral fechada de caminho fechado, vou chamar de F, né, um genérico dl, ela é igual à integral de uma superfície rotacional desta função, dessa área aí. Esse é o teorema de Stokes. Se eu tenho uma superfície fechada, um campo fechado aqui, ó, por exemplo, esta superfície aqui fechada, ou essa superfície, certo? Eu vou ter o quê? Linhas passando aqui. Então, o teorema de Stokes, se eu tenho um circuito fechado, ele é igual ao rotacional do que está entrando ou saindo dessa linha. Tudo bem? Basicamente, essa é a ideia. Então, vamos lá. Utilizando o teorema de Stokes para o campo elétrico. A resposta que nós vimos de um campo conservativo, campo elétrico, integral de linha fechada vai dar isso. O que eu quero com isso? Eu quero transformar essa integral também em uma derivada. Por quê? Porque é mais fácil trabalhar com derivada do que integral. Essa é a ideia. Então, vamos aplicar o teorema de Stokes. O teorema de Stokes me diz o seguinte, que isso aqui vai ser igual a isso aqui. Tudo bem? Só que o meu resultado deu quanto? Zero. Então, se isto aqui é zero, então o teorema de Stokes, eles são iguais, tudo esse termo é zero. Então, para essa integral ser zero, precisa que esse termo seja zero. Logo, o rotacional do campo é zero. Lembra que eu falei no início que para conhecer completamente um campo vetorial, eu tenho que aplicar o divergente desse campo e rotacionar esse campo para saber como ele se comporta. Nós vimos que o divergente surgiu o quê? Um sorvedouro ou uma fonte. É uma fonte ou um sorvedouro, ou seja, eu tenho um monopólio elétrico. Mas o rotacional desse campo elétrico é zero. O que isso quer dizer para a gente? Vamos lá. Está muito rápido, gente? Tá boa? Estou indo. Tem umas propriedadezinhas que eu botei aqui, para não perder tempo copiando, fazendo, eu vou colocar aqui para vocês. Umas propriedadezinhas sobre o operador nabla, tá? Quando eu aplico o operador nabla, aqui o F e G são funções escalares, tá? Então, se eu pego uma função escalar e aplico uma distributiva com o operador nabla, ele distribui bonitinho, tá vendo? No caso de soma. Um divergente, se eu aplico aqui para dois vetores e uma soma, eu posso fazer distribuição tranquila. O rotacional, a mesma coisa. Tá? São propriedades, tá? Não precisa decorar isso aqui, não. Pode entender.
Se eu pego a operador nabla e faço um gradiente, que aqui é um gradiente, tá? De uma soma. Gradiente, onde A é uma constante, eu posso escrever dessa maneira. Se eu faço aqui desculpa, esqueci, com um pontinho. Um divergente, em que o A é a constante, escrevo dessa forma, rotacional, mesma forma. Isso aí até aí é mais tranquilo. A coisa fica divertida quando eu começo a falar sobre produto. Tá? É onde eu quero chegar. Por favor, não se assuste que eu vou mostrar agora para vocês. Essa coisinha grandinha aqui. Não é para decorar nada disso. Só para entender. Toda vez que aparecer o produto entre funções escalares, eu faço um gradiente desse produto, eu posso escrever dessa maneira. Um escalar, perdão. Cadê? Eu aplico o operador nabla, perdão, um gradiente de um produto, porque repara, esse produto entre dois vetores vai dar um número, produto escalar, certo? Você quer um número, uma função, um número, ele vai ser vai ser um valor escalar. Esse valor escalar pode ser um gradiente. Então, a gradiente disso aqui funciona, e é isso aqui. Então, propriedade não precisa fazer não, tá? Só para entender que são identidades, tá? Então, toda vez que aparecer algo desse tipo, eu tenho isso aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é de outra coisinha, que para mim é também importante. Mas, no caso, questão física, e para magnetismo melhor ainda, essas propriedadezinhas aqui. Toda vez que eu faço perceba, isto aqui é um vetor, né? O operador nabla aplicado a uma função t, né? Que é a função escalar. Então, se aqui é um vetor, então eu posso dar um produto escalar com esse vetor. Então, o produto escalar que seria o quê? Um divergente disto aqui, um div do grade, que é gradiente, né? Então, um div do grade vai dar essa expressão, a derivada segunda. Eu chamo de Laplaciano. Percebe que eu tirei a ideia do vetor aqui, né? Porque agora não tem mais característica de vetor. Mas essa expressão é importantíssima para a gente, chamada Laplaciano. Tá? Agora, o rotacional de um gradiente dá zero. Bruno, você sabe, a gente prova. Eu não quero perder tempo aqui fazendo essa prova. Os livros que eu estou recomendando, tem lá como fazer, explicando para fazer prova. Tem outro livro que eu esqueci de mencionar, agora eu posso botar depois na descrição, que é muito bom. De novo, com essa pegada lá em cima. Tem variáveis. Cadê? Está aqui embaixo? Sei lá. Está em cima. Que é justamente análise vetorial e mostra tudo isso bonitinho para vocês. Né? E com aplicações físicas. Muito bom. Eu vou depois botar na descrição. Então, vamos lá. Então, o rotacional de um gradiente dá zero. Tá certo? E esta parte que, para mim, nesse momento, é importante. Por que é importante? O que nós temos aqui em cima? Eu descobri que, utilizando o Levi-Stokes, que isto aqui deu zero, ou seja, o rotacional do campo elétrico é zero. O que isso é importante na minha vida? É isso aqui, ó. Se eu tenho o rotacional do campo, ele é zero, lembra aquela propriedade que eu escrevi agora? Rotacional de um gradiente dá zero, né? Então, se isto aqui é zero, isso implica que o campo elétrico, ele é... Deixa eu mudar a letra. Assim. O gradiente, ele vai ser igual... O campo elétrico vai ser igual ao quê? A um gradiente de uma função escalar. Tudo bem? Tá certo? Deixa eu botar tudo bem? Repetindo. O fato do campo elétrico ser conservativo, o rotacional dele é zero. Beleza, tá aqui. Por que eu tiro isso para a minha vida, para a física? Ora, se isso é zero, implica que ele é igual a um gradiente, tá? Mas a gente não vai escrever assim, não. Vai escrever bonitinho. Vou escrever assim logo, ó. Menos onde U é o quê? O potencial elétrico. Lembra do potencial elétrico?
Vem daqui. Mecânica também a gente utiliza a força conservativa é igual a quem? A menos o grade de U, que é o potencial. No caso, o gravitacional, no caso, né, por exemplo. Aqui é a mesma ideia. Por quê? Por ser um campo conservativo e o rotacional prova isso para mim, o rotacional de E é zero, isso mostra que o campo elétrico é conservativo. E se essa expressão é zero, significa que o campo elétrico é igual a um gradiente de uma função escalar. Nesse caso, eu vou chamar de V potencial elétrico. E por que o negativo? Aí vem a ideia física. Por isso é positivo. Matematicamente, tanto faz. Mas fisicamente, ele diz o seguinte: à medida que o campo elétrico ele diminui, o potencial aumenta e vice-versa. Ou seja, esse gradiente mostra o qual o campo elétrico vai diminuindo. Por isso esse negativo. Exemplo prático, mas não elétrico, mas vamos botar na mecânica. Eu tenho um objeto. O chão é o meu referencial. Uma certa altura, estou segurando. Então, eu tenho uma energia potencial gravitacional. À medida que eu largo esse objeto, vai diminuindo a altura, e vai diminuindo a energia potencial gravitacional. Mas a força também vai aumentando, porque esse menos indica justamente isso. Quanto ele aponta a taxa de variação em que o campo, nesse caso, vai estar aumentando ou diminuindo. E sempre ao contrário. Ele às vezes vai botar para o menor valor. Por isso, esse menos. Tudo bem? Muita informação, eu sei. Mas acho que me deixei entender essa parte. Tudo bem até aí? Então, resumindo a minha história. O que nós temos aqui? Resumindo. Nós vimos que o div de agente do campo, que é a lei de Gauss, pode ser escrita dessa maneira, a forma diferencial. Fisicamente fala que isso aqui é o monopólio elétrico, lei de Gauss. Lei de Gauss. E descobrir que o rotacional do campo, se ele é zero, o que implica que o campo vai ser escrito com o seu gradiente do potencial elétrico. Tudo bem? Isso no caso elétrico. Curiosamente, essa equação aqui, a primeira das quatro leis das equações de Maxwell, essa aqui é a primeira, a lei de Gauss, que pode ser no formato diferencial ou no formato integral. A gente vai trabalhar o diferencial que facilita bastante para a gente. Até na intervenção física fica mais fácil. Tudo bem? E o campo elétrico? Agora é o campo elétrico. Vou ter que mudar. E o campo elétrico, como é que fica para a gente? No campo elétrico, nós temos o seguinte. Se eu aplicar a lei de Gauss para o campo elétrico, lembra que o campo elétrico a gente chama de B, né? Então, integral de uma superfície fechada, B, campo elétrico, magnético, perdão, dA, dá zero. Isso é a lei de Gauss. Lei de Gauss aplicada no campo elétrico, ou magnético. Tudo bem? Por que esse dela é zero? Porque, de novo, eu não consigo monopólio magnético. Eu só tenho, por exemplo, um ímã norte-sul, eu coloco uma superfície fechada em torno dele. Uma gaussiana. Tudo bem? O campo elétrico, ele flui do polo positivo, vai para o polo negativo. A quantidade de linhas que eu tenho saindo e entrando é a mesma. Então, minha carga líquida, ou interna, vou botar assim, a carga interna, ela vai ser zero. Tem carga? Tem. Só que a carga líquida é zero. Porque a quantidade de linhas de campo entrando e saindo é a mesma. Então,
aplicando a lei de Gauss no campo magnético, ele é zero. E lembra que eu falei a vocês, para saber se um campo vetorial e a ideia completa sobre ele, eu tenho que fazer o quê? O divergente e o rotacional. Aqui eu tenho a lei de Gauss, não é isso? Usando o teorema da divergência, eu posso reescrever no formato também diferencial. O teorema de divergência me diz que isso aqui é verdade. Div de B, dV. Tudo bem? Mas como isso aqui é zero, esse termo é zero. Logo, para essa integral ser zero, esta criança tem que ser zero. Então, nós temos o campo magnético no formato da lei de Gauss, né? Campo magnético. O div de B é zero. E o que isso significa fisicamente para a gente? Lei de Gauss. Lei de Gauss. Lembra que, vou botar aqui. Lembra que no campo elétrico, o div de E não é zero. É igual que é uma densidade de carga interna, ou seja, existe monopolo elétrico. Mas no caso do campo magnético, o div de B deu zero. O que significa não há monopolo magnético. Tá claro? Ou seja, até hoje não se descobriu que eu posso pegar um ímã, dividir, tirar polo positivo, norte e sul, separar. Não dá. Esse vai se transformar em norte e sul, qualquer Brasil que eu pedir. Ou seja, não há monopolo magnético. É isso que essa expressão diz para a gente. Tudo bem? Beleza? Legal. Acho que vai dar tempo. Eu fiz o seguinte. Bom, como eu falei a você, para saber como se comporta o campo vetorial, eu tenho que fazer o div e ter um hot. No div, ele me deu o quê? No caso do campo elétrico, o monopolo elétrico. No hot, ele me deu o quê? Me deu potencial elétrico. Beleza. No caso aqui, se eu faço agora o rotacional de B, o que será que ele vai me dar? É essa a pergunta. Tudo bem? Mas, vocês viram que na lei de Biot-Savart, na lei de Ampère, que a gente descobriu o seguinte, que a integral, vai lembrar lá, a integral de uma superfície fechada do campo elétrico dl, que passa correntes elétricas, é igual a μ0 vezes a corrente interna daquele circuito. Ou seja, se eu tenho um circuito fechado, eu tenho correntes passando aqui. Se eu tenho correntes passando nesse circuito fechado, C, então vai ser igual a quê? μ0 vezes a corrente interna desse circuito fechado. Tudo bem? De novo, eu quero escrever isso aqui no formato diferencial. Então, vou usar também o teorema de Stokes. Tá? O teorema de Stokes, só para lembrar, o que ele me diz? Integral, circuito fechado, uma função qualquer, vai ser igual à integral da superfície fechada, hot, de essa função, dr. Então, aplicando no campo elétrico, nós vamos ter que a integral, então, a integral da superfície fechada B escalar dl igual a μ0, igual a de Stokes, né? É isso aqui. E vimos que é igual a quem? Essa parte aqui.
Tudo bem? Só que a corrente I interna também eu posso usar também sobre a ideia de densidade de corrente. Vamos lembrar aqui um pouco aqui, ó. De física 3, né? Ou física 118. Corrente interna é igual a densidade de corrente dA. Onde J é a densidade de corrente. Tudo bem? Então, eu posso reescrever essa parte aqui como sendo μ0 vezes a integral de superfície da densidade de corrente dA. Beleza? Então, nós temos o que aqui? Vou pegar esta parte e esta parte. A integral de superfície hot B dA é igual a μ0, vou botar para dentro, né? J dA. Tudo bem? Ou seja, o rotacional de B é igual a μ0J. Esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Tudo bem? Então, nós temos o quê? Que o rotacional de B é dado por essa expressão aqui. Isso no magnetostática, tá? Quando as cargas estão se movimentando, aí é outra historinha, né? Eletrodinâmica. Então, resumindo a minha obra, vou copiar. O que nós temos? Nós temos essa criança aqui. Campo elétrico. E temos aqui do campo magnético. Ah, não gostei mais. Fica igual. Giro de B é 0. Prontinho. Essa aqui é uma das equações da lei de Gauss, ou a equação de Maxwell. Aqui seria a segunda, né? E aqui não é a terceira ainda não, mas em cada eletrostática, esses dois aqui já são as duas primeiras equações de Maxwell, que a gente vai ver mais adiante. Tudo bem até aí? Você escrever na forma diferencial o campo elétrico e extrair informações, como eu falei. Eu tenho que aplicar o divergente rotacional no campo vetorial para entender o que ele é e o que ele me dá de volta. No campo elétrico, me deu o monopólio elétrico e me deu também o potencial elétrico. No campo magnético, o div de B diz que não existe monopólio magnético e me deu também o rotacional. Eu vou ter o quê? Uma permissividade magnética vezes a densidade de corrente que passa nesse circuito fechado. Beleza? Mas eu posso melhorar ainda isso aí. Assim como eu utilizei esta informação, hot de E igual a 0, pela propriedade, e achei isto aqui, eu posso bem utilizar a mesma coisa aqui. Tudo bem? Em uma propriedade, me diz o seguinte. Acho que eu já botei aqui. Deixa eu botar a propriedade aqui. Botei. Ó, aqui ela. O divergente de um rotacional é 0. É uma propriedade dessas identidades aqui. Ou seja, se isto aqui é 0, isso implica que existe algo desse tipo aqui. Tá claro? É a propriedade. Ou seja, o campo magnético pode ser escrito como sendo rotacional de uma outra função. E esta função aqui nós chamamos de potencial vetor. Tudo bem? Aqui o V é o potencial elétrico
E aqui o potencial vetor. Tudo bem? Ou seja, dessa informação aqui eu tirei o potencial elétrico, e dessa informação aqui eu tirei o potencial vetor. Tudo bem? Ainda posso melhorar isso. Se eu colocar essa expressão aqui, B, aqui, o que é que nós temos? Vamos botar aqui B do campo elétrico, né? Esqueci de fazer. Olha o que eu vou fazer. Bom, eu sei que o divergente do campo elétrico é isto aqui. E eu sei que o campo elétrico é esta criança aqui. Então, eu posso colocar essa informação aqui dentro. Olha o que eu vou fazer. O caso do campo elétrico. Campo elétrico. O divergente de E, cadê? Divergente de E, quem é essa criança aqui? É igual a isso aqui. Densidade de carga interna sobre ε0. Aqui é um menos 1, lembra que pode colocar de fora, então isso aqui vai dar o quê? Nabla 2 de V, o menos bota para o outro lado, não tem problema nenhum. Nós chamamos isso aqui de equação de Poisson. Assim que se escreve Poisson. Acho que eu escrevi assim. Eu errei, eu estou com certo. Equação de Poisson. Certo? E se não houver, digamos, esse é o potencial, seria o derivado do potencial, vai me dar esse valor aqui da densidade de carga interna. Mas se não tiver carga no espaço, se a densidade for zero, aí, se a densidade interna for zero, não tem carga, o que isso implica? Eu tenho isso aqui. E isso aqui é chamado de Laplaciano, que ajuda bastante na física, resolver um bocado de pepino de eletrostática. Um bocado utilizando o quê? O Laplaciano, que não é foco do nosso trabalho aqui. É só para curiosidade, tá? A gente vai falar sobre Laplaciano. Não. Tudo bem? Isso para o campo elétrico. Né? O campo magnético, eu falo a mesma história. Eu vou pegar essas crianças aqui, eu vou copiar. Só para ser de novo. Beleza. Eu vou embora. Por causa do campo elétrico. Magnético. Campo magnético. Perdão. No caso do campo magnético, não é esse que eu quero usar, não. Se eu usar essa aqui, não adianta nada, dá zero do mesmo jeito. Esse que eu estou usando é este aqui. Pronto, é esse que eu quero usar. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou aplicar, no lugar de B, essa expressão aqui. Então, fica como o hot do hot. É igual a isso aqui. Tudo bem? Esse vetor. Beleza? Aqui eu vou usar uma propriedadezinha, tá? Eu acho que eu coloquei lá, deixa eu ver se eu coloquei lá. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Tá aqui, ó. Não precisa decorar nada disso, viu, gente? É um hot do hot. Vai dar essa expressão aqui, tá? Tudo bem? Vou usar aqui. Ah, mas vai dar um valor, uma expressão toda complicada. Isso vai me ajudar em quê? Agora em nada. Mas lá na frente vai usar sobre os potenciais retardados. Radiação. Calibre de potencial vetor. Vai ser muito útil pra gente.
expressão complicadinha aqui vai ser muito útil para a gente lá na frente. Tudo bem? Não agora. E é isso aí. Terminamos aqui. Dúvidas, perguntas, reclamações, verdadeiras? Podemos parar por aqui então. Dúvidas? Pode perguntar? Não? Então vou parar aqui a gravação, tá bom?